Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao webinário do BNI. Específico, esse webinário está sendo da Regional Leste Paulista, do grupo BNI Infinity, nossa chefe Carol Galindo. Chefe Carol Galindo é membro BNI. Quantos anos já, Carol? 3 anos e pouquinho. 3 anos e pouquinho. Já passou por diversos cargos dentro do BNI. O cargo atual que ela está sendo é cabeça do Anfitriões. Já foi presidente do nosso grupo, enquanto eu fui lá ao seu VP. Foi o melhor VP que essa presidente já teve, né? Carol Galindo é chefe de cozinha. Ela é docente em gastronomia desde o ano de 2010. Ela é moradora de Suzano desde que nasceu, mas tem sangue nordestino. Ela é casada com Júlio, mãe do Igor, de 6 anos, e da Cecília, de 4 anos. As paixões dela são minha família e minha profissão. Atualmente, ela atua com consultoria para empresas do ramo de alimentação e eventos corporativos. Na pandemia, ela se reinventou e agora está dando aula online para grupo de amigos. Algo que ninguém sabe sobre a Carol Galindo. Quando adolescente, queria ser cineasta e estudou um semestre de rádio e TV. Quase a gente perdeu a chefe Carol para a Globo, mas aqui ela está presente agora dentro do nosso webinário. O maior desafio que ela teve na profissão dela foi dar aula dentro de umas unidades da Fundação Casa, a FEBEM, aí para quem conhece por outro nome. Carol Galindo, vou colocar o spotlight no seu vídeo e agora é com você. As receitas, tudo isso, eu vou compartilhar. As redes sociais também da Carol, vou compartilhar. Essa aula está sendo gravada e depois vai ser compartilhada lá no Facebook, bem como no Instagram e no YouTube da Carol Galindo. Carol, ótima aula. Qualquer coisa, estou por aqui. Obrigada, Luiz. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo, né, essa aula comigo hoje. A gente vai dar uma introduçãozinha sobre o que é um risoto e como fazer um risoto. Eu queria agradecer também, dizer em nome da equipe do Instituto Mix, da Ângela. Eu estou aqui na cozinha do Instituto Mix, que é uma escola de gastronomia que tem aqui na cidade de Suzano. Já dei aula aqui por bastante tempo e aí vim para cá hoje para poder ter um ambiente mais claro e mais profissional aqui para poder a gente ensinar esse conteúdo para vocês, tá? Muito obrigada mesmo ao pessoal do Instituto Mix de Suzano. Risoto. Deixa eu só explicar para vocês como que vai funcionar aqui, né? O Luiz está passando a receita para vocês aí no chat. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a receita, tá? E aí vocês vão anotando, se ficar alguma dúvida sobre o processo, ou vão levantando a mão, ou se quiserem já ir escrevendo aí no chat para o Luiz depois ler para mim. E aí a gente vai abrir durante a pausa para perguntas, tá? E depois também, no final, a gente vai ter um tempo aí de perguntas para esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Para ficar de uma maneira bem dinâmica e vocês conseguirem acompanhar depois, no final da aula aqui, vocês já começarem a fazer o risoto de vocês, porque vocês já têm as receitas e já tiraram as dúvidas. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu dou aula há 10 anos presencial. Então, essa história de dar aula online não é muito fácil. Então, eu fico toda hora, vai dar umas falhas que eu vou ficar... Seria o momento de eu perguntar para vocês alguma coisa. Enfim. Então, vou tentar esclarecer aí para vocês um pouquinho do que eu sei, passar um pouquinho do que eu sei sobre risoto, tá? BNI, né? Hoje é a minha segunda família, praticamente, e aí eles abriram essa oportunidade. E o objetivo desse webinário e dessa aula também é fazer com que levar mais conhecimento e uma forma de vocês
usarem a gastronomia durante esse período de pandemia, né? Muita gente está cozinhando mais agora, durante esse período de pandemia, e aí as pessoas têm se arriscado bastante. A importância de você fazer uma aula sobre alguma coisa que você queira cozinhar é extremamente fundamental. Por quê? Porque cozinhar é transformar alimentos, tá? Então, assim, o que eu tenho? Eu tenho aqui o arroz, a cebola, o caldo, e aí eu vou fazer todo o processo, vou transformar esse alimento numa receita. Então, cozinhar é transformar o alimento. Logo, quando você estuda um pouquinho e conhece mais sobre este alimento, qual que é o potencial dele, como que ele se comporta nesse processo de transformação, você tende a ter um resultado muito melhor do seu preparo, da sua receita, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que é o risoto. O risoto, ele é um prato italiano, né? E a base dele é o arroz. Todo risoto é feito com o arroz. E o arroz, ele é o arroz específico para comida italiana, né? Existem três tipos de arroz que a gente usa bastante para fazer risoto na cozinha italiana. É o arroz, o carnaroli, eu estou até com um aqui, ó, que é esse que eu estou usando, para vocês darem uma olhadinha, tá vendo? Ele é o arroz para culinária italiana, e aí aqui embaixo vocês vão ver o tipo do arroz, carnaroli. A gente tem também, que encontra muito fácil, o arbóreo, arroz para comida italiana, o arbóreo. E aí também tem alguns lugares, algumas pessoas que fazem um risoto com arroz bomba, né? Esses nomes são o tipo do grão. Por que é com esse grão que a gente faz o risoto? Porque quando vocês pegarem o grão, vocês vão ver que ele é diferente do agulhinho. Ele é mais gordinho. Ele é um grão mais gordinho e ele tem uma maior concentração de amido. Então, ele a gente usa para fazer o risoto. Por quê? Porque ele vai chupar o líquido que a gente vai colocar e vai soltar mais amido e vai dar a cremosidade que a gente precisa para o risoto. Então, às vezes a gente vê por aí alguns pratos de arroz cremoso e as pessoas falam que é risoto, mas na verdade não é. Só é risoto se for feito com o grão italiano e seguir esse processo aqui que eu vou passar para vocês, tá? Todo risoto, ele tem a mesma base. Ele começa com os mesmos ingredientes e tem sempre a mesma base. E aí você consegue fazer uma variação gigantesca de risoto. O risoto, ele é tipo comida. Você pega, você faz a base e aí você vê o que tem lá na geladeira, misturadinho, e coloca no seu arroz e aí você tem um risoto. Então, o risoto, existem diversas receitas, diversas combinações e vocês podem criar de vocês. É importante só vocês terem noção da técnica da base, né? Do cozimento do grão, que é o mais fundamental para você ter um bom risoto. Às vezes a gente encontra por aí alguns risotos muito moles, muito aguados, que parecem uma sopa. E tem alguns outros que parecem uma lasanha, de tão pesado que é. Não sei se alguém já tentou fazer risoto e passou por essa experiência de no final parecer um bloco, um tijolo, né? Por conta do processo de desenvolvimento do amido que não foi feito da maneira correta. Então, é isso que a gente vai aprender hoje, tá? De uma maneira muito prática. E aí eu vou dar dica para vocês de como a gente faz no restaurante, né? Porque o risoto, ele é um prato que ele exige um passo a passo um pouco trabalhoso. Mas eu vou ensinar vocês de um jeito que não vai ter esse trabalho todo e vocês vão ter um resultado de restaurante na casa de vocês, tá? Então, vamos lá. Só para vocês conhecerem, então, a base, né? Todo risoto vai ter isso, independente do risoto que vocês forem fazer, tá? Cebola, a gente sempre usa cebola na base do risoto, tá? Arroz, que é o arroz, aqui eu estou usando carnaroli, mas pode ser o arbóreo também, que vocês encontram com bastante facilidade.
Vinho branco seco. Por que o vinho branco? Porque ele vai ser o primeiro líquido que esse grão do arroz ele vai hidratar, ele vai chupar, para poder soltar mais amido, tá? Manteiga, que a gente usa no final, para poder soltar um pouco desse amido, essa viscosidade que dá o amido, né? E aí ele fica mais brilhoso e mais soltinho. E o queijo parmesão, que a gente vai finalizar para poder trazer a cremosidade e dar a liga para esse amido que soltou aqui do arroz. Então, sempre você vai começar com essa base. Aí eu vou fazer um risoto de alho poró com camarão. Aí eu pego isso aqui e eu acrescento o alho poró e o camarão. Vou fazer um risoto de pera com brie, igual a gente vai fazer. Então eu pego isso aqui e acrescento a pera e o brie. Vou fazer um risoto de abóbora com carne seca. Então eu pego essa base e acrescento a abóbora e a carne seca. Tá? Então é sempre esses ingredientes. O que você vai saborizar o risoto vai depender, a hora que você vai colocar, vai depender do ponto de cozimento. Então, se eu tenho uma carne seca que ela já é pré-cozida, então eu coloco ela da metade para o final. Se eu tenho, por exemplo, uma pera, que ela é uma fruta, ela é delicada, né, ela vai entrar no final da minha receita. Eu tenho alguma coisa crua que eu quero que cozinhe junto com o risoto, aí eu coloco no começo do processo do preparo. Então, você tem essa variação aí de hora de acrescentar os saborizantes nessa base desse arroz, desse risoto, tá? Outra coisa que é fundamental para você ter um bom risoto é o caldo, que o meu tá fervendo aqui, tá? O grão, ele precisa do líquido para hidratar. E aí, esse grão, ele vai ter um sabor muito presente desse líquido que hidrata ele, que é o caldo. Então, se você faz isso daqui, e aí você coloca um caldo quinor lá, vamos supor, você compra um caldo de legumes e hidrata ele, né? Dilui ele para você fazer o seu risoto. Você vai ter um risoto com um sabor muito forte, muito presente do caldo. E não do que você vai saborizar, porque o que vai predominar ali é o sabor do caldo, por conta dos químicos que tem nesses produtos industrializados. Então, a gente sempre trabalha essa base, um caldo natural, um caldo mais saudável, um caldo mais rico em sabor, mas não muito agressivo, né? Ele é mais delicado. Por quê? Porque ele vai estar nessa base do caldo, do risoto. Então, aqui eu tenho o caldo de legumes, que já está fazendo, tá? O que eu coloco nesse caldo de legumes? Só cebola, cenoura, salsão e água. Coloco isso para ferver, na quantidade de água que vai na receita, um pouquinho a mais. Então, se vai 2 litros de água na receita, você coloca 2,5 litros. Faz essa mistura de cebola, cenoura e salsão. Coloca e deixa ele ferver um pouquinho, até você sentir subir o cheiro do caldo de legumes, tá? E aí você já tem um caldo bem bom para você acrescentar no seu risoto. O que dá para se fazer também? Colocar nesse caldo aqui casca de cebola, casca de cenoura que vocês tenham em casa, talo de brócolis, enfim, casca de legumes, todos os vegetais que vocês forem descascando, você lava, coloca na água para ferver e aí você vai ter um bom caldo de legumes também. Guarda isso na geladeira e aí na hora de fazer o risoto você aquece e coloca no risoto, tá? Esse caldo base aqui que eu vou usar, eu vou subir para o meu vídeo no YouTube. Eu vou subir para o meu canal no YouTube uma receita ensinando a fazer ele, tá? Mas é bem simples, só você pesquisar na internet também ou pegar o que você tem em casa aí, que você vai conseguir fazer um caldo de legumes. Nesse caldo também dá para eu acrescentar, por exemplo, carcaça de frango. Aí eu tenho um caldo de frango. Pegar osso de boi ou a para de carne de boi, de carne bovina. Aí eu coloco aqui. Aí eu tenho um caldo de carne. A carcaça do peixe, sabe aquele espinho central do peixe? Coloco aqui, aí eu tenho um caldo de peixe.
Então, dá para fazer uma variação imensa. Essa base aqui, que a gente fala, esse caldo, a gente usa muito na cozinha profissional. Sim, muito. É muito difícil a gente acrescentar água numa receita. A gente sempre acrescenta esse caldo, tá? Quem não quiser fazer isso, também tem uma boa alternativa, que é, não sei se vocês já viram nessas casas de produtos naturais ou no mercado, tem um saquinho, tipo um saquinho de ervas finas. É um monte de ervas desidratadas. Então, você consegue fazer como se fosse um chá com aquilo ali. Então, você coloca a água para ferver, acrescenta um pouquinho daquela erva fina, e aí o seu caldo vai ficar com sabor de erva. E aí você usa ele para fazer o seu risoto, tá? Então, são algumas opções que vocês têm, mas que é muito importante para fazer o risoto, porque ele vai estar na base, né? Então, é fundamental que a gente tome esse cuidado na hora de fazer o risoto, tá? Essa parte teórica é importante antes da gente começar, eu explicar para vocês, para que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Porque para cozinhar não é só jogar tudo na panela e ver o que vai acontecer. Você joga, faz uma reza e deixa lá para ver o que vai acontecer. Você precisa entender a lógica, a combinação, a harmonização, por que as coisas entram naquele momento, para você ter um bom resultado, né? Então, isso é muito importante, essa fase aqui, tá? Certo, então? Então, a gente já entendeu a base, que é isso aqui, os ingredientes, a gente já entendeu o caldo. E agora, a gente vai começar a fazer o risoto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa manteiga e esse queijo na geladeira, que é o que a gente vai usar por último. Então, ele precisa estar geladinho, tá? Para poder entrar aqui e dar o brilho que a gente precisa para o ingrediente, ok? Vamos lá. Vocês já devem ter ouvido, né? Quem conhece, já ouviu falar de risoto, já fez risoto alguma vez ou pesquisou, já deve ter visto aquelas cenas de cozinha. Você pega o risoto, coloca, aí você bate o risoto na panela, aí coloca mais um pouquinho de caldo, mexe, aí coloca mais um pouquinho de caldo, mexe, vai colocando e vai mexendo, mexendo. O que acontece? Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa hidratar esse arroz para ele poder soltar o amido que tem dentro dele, né? E como que a gente faz isso? Colocando líquido, o grão ele vai chupar o líquido, aí você dá movimento, ele solta o amido. Conforme ele vai chupando o líquido e você vai dando movimento para ele, ele vai soltando o amido. Esse processo é um processo que a gente aprende na cozinha clássica de escola. Primeira vez que o aluno vai fazer o risoto, a gente ensina ele a fazer desse jeito, porque é o jeito clássico, original. Só que no restaurante, né, é muito difícil você fazer isso. Por quê? Porque demora muito. Então, a pessoa pede o risoto. Aí você vai lá, tá bom, eu vou fazer. Aí vai demorar 1 hora para você entregar o prato para o cliente. Então, a gente criou uma maneira mais prática de fazer, né? Então, a gente faz o risoto de duas, sem ficar mexendo tanto, dando tanto movimento para ele, que é uma maneira mais fácil. E aí, depois a gente coloca esse risoto para descansar e volta e só finaliza. E é esse jeito que eu vou ensinar para vocês. É um jeito bem prático. E dá para vocês fazerem aí um jantar para 40 pessoas na casa de vocês com risoto, que vocês vão dar conta de fazer. Por quê? Porque você vai fazer de uma maneira pausada, né? E vai dar super certo. Então, eu vou mostrar para vocês desse jeito, mas da cozinha profissional de fazer risoto, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer nessa panela baixa para que vocês consigam visualizar, tá? O processo todo, como é feito. Mas na casa de vocês podem fazer uma caçarola dessa daqui, que tá o caldo de legumes, que vai dar super certo. O meu caldo aqui, eu já vou desligar e vou deixar ele aqui, mas eu vou manter ele aquecido, tá? Porque para colocar no risoto, ele tem que estar quente. Luiz, você faz um favor? Dá uma lida para mim
nos ingredientes, enquanto a minha panela esquenta, para todo mundo ver os ingredientes que a gente vai usar hoje, por favor? Claro, vamos que vamos. Ingredientes para ser utilizado para o risoto. 2 litros de caldo de legumes, 3 colheres de sopa de manteiga, 500 gramas de arroz arbóreo, 150 ml de vinho branco seco. Carol, sobre o vinho branco, algum detalhe que você queira falar? Sim, sim. Termina a receita aí que eu já falo do vinho. Vai lá. 150 ml de vinho branco seco, 140 gramas de queijo brie ralado fino, 50 gramas de parmesão ralado fino, sal e pimenta do reino a gosto, uma cebola picada. Isso é para o risoto. Depois para as peras, caso já queira saber. 3 peras firmes, meia xícara de mel, sal a gosto e meia xícara de suco de laranja. Tá. Ó, então vamos lá. O que a gente... O vinho, é interessante o Luiz ter lembrado disso. O vinho para cozinhar, a gente nunca usa vinho caro, tá? Então é importante que vocês saibam. Você não vai lá no mercado comprar o melhor vinho para você cozinhar. A gente vai usar aqui alguns elementos da fermentação do vinho, do sabor, né? Da característica, a acidez que ele tem, mas a gente não vai usar ele no seu total, né? O seu potencial. Então não precisa vocês comprarem um vinho muito caro. É o vinho barato mesmo que a gente usa para cozinhar, né? Isso a gente herdou da nossa base da gastronomia francesa, a gastronomia burguesa, né? Francesa. E aí a gente usa sempre vinho barato. Só que tem que ser seco, não pode ser vinho doce. Porque vinho doce, ele muda o sabor da receita e não, na maioria das vezes não dá certo, tá? Vamos começar. Azeite na panela. A gente coloca azeite e aí eu vou dar uma puxadinha na minha cebola aqui, tá? A gente vai nessa fase aqui agora da cebola, eu não quero que ela fique dourada. Eu quero só que ela dê uma suada, né? Ela vai começar a soltar os líquidos dela e vai ficar transparente. Aí é a hora que a gente já pode acrescentar os outros ingredientes, tá? Vocês estão conseguindo ver bem dentro da panela aí ou quer que aproxime um pouquinho mais? Acho que é melhor aproximar, né? Mas acho que dá para aproximar um pouquinho mais. Por conta do líquido depois. Em relação a alguma coisa, e principalmente na área psicológica. Eu acho que isso é um ponto. Ficou ótimo agora. Deu melhor? Tá. Perfeito. Ó, a cebola suou, eu já entro com arroz, tá? A quantidade de casais que saem de divórcio. Ó, coloco o arroz e aí eu vou mexer ele de uma maneira para ele começar a receber o calor todo da panela aqui, tá? Vocês vão perceber quando vocês fizerem esse processo aqui, de que o arroz ele vai começar a ficar transparente em volta e só o miolinho, o olhinho dele lá no meio tá branquinho. Que é onde está a maior concentração do amido, lá no núcleo do grão aqui, tá? Ó. Aqueci, misturei bem e é rápido mesmo, gente. Não tem muita firula, tá? Aí a gente já entra com o vinho. O primeiro líquido que ele tem que chupar é o vinho, tá? Ele tem que hidratar aqui com o vinho. Por quê? Porque esse vinho vai ajudar na questão do sabor, claro, e ele vai também fazer com que o arroz ele solte mais amido durante esse processo aqui de cozimento do risoto, tá bom? Então, vocês coloquem o vinho. Rapidamente ele vai evaporar, né? E aí, ele já vai secar. E agora, o que a gente vai fazer?
a gente dá uma arrumadinha no arroz aqui na panela, sem precisar ficar mexendo muito, que a gente vai fazer do jeito mais prático. E aí eu já vou cobrir com o caldo de legumes, tá? Esse arroz aqui, ó. Eu vou cobrir e aí eu mexo, mas cobre mesmo. Até mais ou menos uns dois dedos acima do arroz, tá? Vocês têm a quantidade da receita, né? Então, vai aproximadamente 2 litros. Então, na primeira vez que você colocar, você já coloca metade. Coloca 1 litro de água no total, de caldo no total. E aí, o restante a gente deixa para o final, né? Para hidratar no final. Não colocamos sal. É assim mesmo, tá? A gente não põe sal. O sal, ele entra só no final. Agora, a única coisa que eu quero que esse grão tenha, o único sabor, é o sabor desse caldo de legumes e do vinho, do azeite, da cebola. Então, assim, o risoto, ele segue a lógica do menos é mais, tá? Não adianta aqui a gente querer logo de cara já colocar um monte de sabor, achar que... Não, porque ele é um prato fantástico por si só. Aí, como que a gente acompanha aqui, né? Se eu estivesse fazendo isso na cozinha profissional ou do jeito clássico, eu colocaria um pouquinho de caldo, mexia, igual eu fiz com o vinho. Eu ia fazer do mesmo jeito que eu fiz com o vinho, só que só com caldo. Então, eu ia colocar um pouquinho de caldo, esperar ele secar. Aí, jogava mais um pouquinho, mexia até ele secar. Jogava mais um pouquinho, mexia até ele secar. E ia fazendo esse processo até dar o ponto. É assim que é a maneira clássica. Dessa maneira aqui, a gente deixa. Agora, ele vai fervendo. E ele vai hidratando. E aí, a gente vem só de vez em quando aqui, dando uma mexidinha. A gente fala que não sei se vocês conhecem ou já ouviram alguém fazer arroz assim, arroz de 2 águas. Coloca metade da água e deixa lá o arroz secar. Aí quando chega a visita, liga o fogo de novo, coloca o restante da água para o arroz chegar no ponto. Antigamente as cozinheiras, né, dona de casa, cozinheira, que quando vinha visita em casa, elas faziam assim. É basicamente isso. Vocês vão perceber, não sei se a gente consegue olhar aqui, mas vocês vão perceber que ela já começa a ferver e ela ferve bem cremosão. A água, por conta do amido. Deixa eu só mostrar para vocês de perto, rapidinho, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Tá vendo? Olha lá, ele está fervendo, mas ele já tem ali um caldo bem grosso, né? Por quê? Porque isso é a quantidade de amido, ó, que tem esse grão. É muito amido que tem o grão do risoto, tá? E aí a gente vai esperando dar o ponto. Certo? Enquanto ele está dando ponto aqui, tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Já abre aí que a gente já vai fazendo, tirando as dúvidas das perguntas agora neste momento, enquanto ele vai chegando. Pessoal, quem quiser falar alguma coisa, pode tirar o mute que seu microfone está. Qualquer coisa dentro do... Se você clicar em participantes, tem como você erguer a mãozinha aqui para falar. Se tiver alguma dúvida, pode já tirar. Carol, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu comprei um queijo brie, mas ele parece meio molenga. Como que eu faço para ralar ele? Eu tenho que congelar ele? Geralmente a gente deixa... ou você gela ele, aí você consegue ralar, ou amassa. Achatar ele assim com garfo, né? Quer ver? Deixa eu te mostrar como que eu fiz aqui, ó.
Eu dei uma picadinha na ponta da faca, tá vendo? Ó, aqui a gente já deu uma pré-picada e aí a gente pica depois o restante. Ok. Essa casquinha branca dele não é papel, não, né? A gente come mesmo. Não, come. A gente come mesmo. Então Ele tá é bem... o sabor, boa parte do sabor desse queijo vem daí. Dessa casquinha, né? Beleza. Quem mais? Mais alguma pergunta? Carol, Oi. no caldo de legumes, então você faz só o caldo sem tempero nenhum, só as verduras e a água. Só verduras e água. Deixa eu mostrar aqui. É a Carol que tá falando? Sou eu. Ai, que Feliz de estar linda! aqui com você. Olha, tá vendo aqui a panelinha, ó, que tá os legumes? Sim. Então aqui, ó, eu tenho a cenoura, cebola e o salsão. Salsão, as pessoas conhecem também como aipo. Sabe aquele que o pessoal faz... Ai, caramba, como é o nome daquele negócio? Salpicão? Sim. Frango, então. Esse é o salsão. E aí aqui também eu coloquei sabe aquela parte mais verde do alho poró, que ela é fibrosa, que a gente não come? Então eu coloquei aqui dentro, para poder saborizar. Daí você tem esse caldo aqui, gente, se vocês fizerem ele, deixa ele fervendo mais ou menos 1 hora, o fogo bem baixinho, fervendo não. Quando ele levantar a fervura, baixa o fogo e deixa ele lá. Aí ele vai concentrar bem o sabor. Aí vocês podem congelar ele fica 3 meses congelado, ou na geladeira vocês podem deixar ele mais ou menos 1 semana tampadinho, que aí ele super rende. E aí você vai fazer uma sopa, você usa ele. Você vai fazer um arroz, você vai fazer um arroz diferente, você usa ele. Vai fazer uma carne ou um cozido, usa ele. No lugar da água, você usa ele, que aí vai enriquecer o sabor das receitas de vocês, porque ele é bem aromático. Mais alguma pergunta? Não? O fogo é baixo ou é alto enquanto você está fazendo esse processo do arroz, Carol? O fogo é médio. Agora o fogo é médio. Ele tem que hidratar de pouquinho, né? Então eu dei uma baixadinha no fogo. O sal entra que horas mesmo? O sal, só no final. Beleza. É do meio para o final que a gente põe o sal, tá? Ó, eu tô fazendo na panela mais baixa aqui, né? Então, para vocês conseguirem acompanhar melhor. Então, eu tive que colocar menos do que da metade do líquido. Então, eu vou só completar aqui, que ele já deu uma secada, essa outra metade, e aí a gente já tá quase pronto. Porque o meu... Fiz nessa panelinha diferente. Vocês conseguirem ver o ponto. Mas vocês estão vendo aí como ele fica? Ó? Ele é um grão bem gordinho, né? Então, ele vai... Olha só a quantidade de amido que ele solta. Então, é isso que dá a cremosidade. Não é requeijão, creme de leite. É o próprio ingrediente que te traz aí a textura, né? Para a receita. Quem já fez risoto em casa aqui? Quer contar pra gente como foi a experiência? Eu já fiz. Eu e o Sandro. O Sandro também fez, mas dele ficou horrível. Porque ele nem tá aqui para defender, tadinho. Ele ainda não chegou. Mas é porque eu falei para ele, né? Tem que pôr vinho e tal. Ele pôs 1 litro de vinho no risoto. Tá. Horrível. Mas assim... o ponto ficou bom. Ponto ficou, mas ele achou que cozinhava só com vinho. Ele não pôs água, não pôs caldo, não pôs nada. Ai, Deus. Deve ter ficado bem ácido. Chegou a dar dor de barriga assim, nos meninos. Jesus. Eu também já fiz. E aí, como foi? Foi no método tradicional, o braço ficou doendo de tanto que tinha que mexer a panela.
Mas deu ponto? Ficou bom ou ficou... Ah, então tá. Se deu ponto, então tá certo. Que é importante. É assim, eu vou muitos e muitos... Toda vez que você vai, eu vou fazer um curso numa escola. Aqui mesmo no Instituto Mix eu já dei aula de risoto, por exemplo. Vou fazer um curso numa escola, né? Como eu sou professora de gastronomia, a gente sempre ensina o básico, né? A base para os alunos. Só que depois disso, você está pegando a vivência de cozinha, está pegando o jeito, né? Então tem jeito mais prático do que uma técnica básica. O importante é respeitar a estrutura do alimento, para não danificar, entendeu? Mas de resto dá super para fazer de outras maneiras também. E não altera o sabor, né? O Não. jeito de fazer não altera, no fim das contas. Não, se você respeitar o princípio, não. Ó, vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó, como que aconteceu, tá vendo, ó? Ele já secou quase que totalmente, ó, e ele já tá cremoso, ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Essa parte é a que vai, se a gente tivesse com a Ana Maria Braga, ela ia falar que era o pulo do gato, né? Mas é o que vai fazer com que a gente tenha um risoto cremoso sem precisar ficar fazendo aquele processo. Eu vou pegar uma forma de bolo aqui, ó, tipo uma assadeira, um tabuleiro, e eu vou despejar esse risoto dentro dela, tá? Esse arroz. Esse arroz aqui, ele já tá no pré-preparo, já tá no pré-jeito aí, tá? Se vocês provarem, vocês vão perceber que ele tá meio durinho, mais do que ao dente, né? No meio, ele ainda tá mais do que ao dente. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Eu vou espalhar esse risoto nessa placa, né? Espalho esse arroz todinho aqui, certo? E aí eu vou meio que forçar parar o cozimento dele, o desenvolvimento do amido. Né? Por quê? Porque aí ele não passa do ponto. Quando eu voltar a cozinhar, ele vai ficar no ponto certinho e de uma maneira mais prática. Então, eu vou pegar aqui, ó, nessa forma, e aí eu vou fazer uns caminhos entre eles, assim, ó, mais ou menos como se fosse a porção para uma pessoa, sabe? E aí eu corto ele aqui, ó, vou separando eles, desgrudando um do outro. Na porção aproximada para uma pessoa comer. Tá? A gente faz isso, ele vai ficar parecendo uma cocada, um tabuleiro. Tá quente. Ó. Vai ficar parecendo uma cocada num tabuleiro. Eu vou deixar isso aqui, ele aqui, e aí eu vou deixar ele dar uma descansada. Sem movimento nenhum. Para ele parar de hidratar, para ele parar de desenvolver o amido. Então, eu vou deixar ele aqui, ele vai pré-esfriar. E aí, enquanto isso, eu vou trabalhar lá no sabor que eu vou dar para esse risoto. Então, por exemplo, aqui é uma porção para cada pessoa. Você tem 3 pessoas na sua casa, você vai fazer um para cada um. Você pode fazer para você de um sabor, para o seu marido de outro, seu filho de outro. Ou você tem várias pessoas na sua casa para comer. Então, você vai pegando aos poucos para finalizar. Você não finaliza tudo ao mesmo tempo, né? Para você não perder o ponto do risoto. Aqui, você pode pegar e guardar ele também. A gente não aconselha congelar, porque se congela, você quebra o grão. Mas aqui, você pode guardar ele já nesse ponto. E aí, você já tem lá o seu arroz pré-pronto para quando você for fazer o risoto, você só finalizar. E aí a gente vai voltar, e é que a gente fala, bater o risoto. Aí a gente vai voltar para a panela para poder bater o risoto. Então, eu deixo ele aqui, descansando, e vou preparar os acompanhamentos, que é o que a gente vai usar para saborizar esse arroz. Aqui não tem manteiga, aqui não tem queijo, aqui não tem sal.
Aqui é só o ingrediente básico, tá? Enquanto isso, a gente vai preparar lá o nosso acompanhamento, que é a pera, né? Para servir este risoto. Carol, Oi, quando você fala que pode guardar, é deixar na geladeira, assim, por quanto tempo? Na geladeira. Olha, ele tampadinho, se você tampa direitinho com plástico, filme, né? Você consegue deixar de 5 a 7 dias, Carol, depende da quantidade. Ele não pode ficar muito oscilando. Ah, voltei para a panela, esquentei um pouco, aí depois volto para a geladeira de novo, sabe? Mas ele fica uns 7 dias na geladeira. Dá para congelar também essa base pronta, sabe? Eu Mas ia te perguntar isso. na hora de descongelar tem que tomar muito cuidado para não quebrar o grão. Então você coloca ele do jeito que ele está aqui, as porções, aí você coloca sabe aquelas bandejinhas brancas de isopor, por exemplo? Sim. Bem fininho. E aí você congela. Ele vai ficar umas plaquinhas fininhas, assim, aí você congela. Aí quando você for descongelar, você tira do freezer para a geladeira, para ele quebrar o gelo refrigerado. E aí aquilo lá você já faz o seu risoto. Já vai para a panela e finaliza igual a gente vai fazer aqui. Aí dá certo. Agora, se você congelar blocos dele, ele quebra todinho na hora de descongelar. Aí você perde textura, né? Porque tem que ter o grão, né? O arroz não é uma papa, né? Então, tem que ter a textura. Então, se você congela assim, na porção certa, fininho, pode até colocar em saquinhos, aqueles saquinhos que vão no freezer, e dá para você encaixar direitinho em cima do outro, super certo. Para não forçar o descongelamento. Vou descongelar. O que é forçar o descongelamento? Tirar do freezer e pôr em cima da mesa. Tirar do freezer e pôr no micro-ondas, no banho-maria. Isso é forçar o congelamento, o descongelamento. Né? Aí você perde a textura. Mas se você descongelar nesse processo natural, tá super certo, tá? Obrigada. Imagina. Quer dizer que eu tô amando, porque eu nunca cozinhei, assim, risoto e eu tô amando as dicas. Ah, que legal, que bom, você tá gostando. Vamos fazer a pera para acompanhar esse risoto? Deixa só eu dar uma lavadinha aqui na panela. E a gente já vai preparar a pera, tá? Olha, o que eu vou fazer? Uma parte da pera eu vou deixar para colocar dentro do risoto, que é essa pera que está picada aqui, ó. Já piquei ela, deixei ela dentro de uma água com vinagre para ela não ficar escura, tá? Então, uma parte dessa pera eu vou deixar ela para ficar dentro do risoto. E a outra eu vou finalizar para a gente jogar por cima, tá? Então, a gente vai finalizar ela aqui na panela, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, dar uma cortadinha nela, como se fosse meia lua, sabe? Em fatiazinhas, porque daí fica mais bonito do que ao invés picado, de estar picado. A pera, gente, pode ser qualquer pera. A mais indicada é aquela Willy, só que tem que ser uma pera firme, tá? Porque ela vai entrar aqui na panela, no fogão, e ela vai caramelizar. Dá para fazer com maçã, dá para substituir esse queijo pelo gorgonzola, se vocês quiserem, também fica bem bom. Bem bom mesmo. Vou deixar essa aqui com o cabinho. E aí, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, na panela,
a pera, tá? O mel. Aqui, ó, o mel. Para ela caramelizar aqui. E o suco da laranja. E aí a gente vai dar uma pré-cozida nessa pera, nessa misturinha. Então ela vai ficar meio agridoce. E fica super bem com o queijo brie, tá? Aqui o fogo pode ser alto mesmo, tá, gente? Não tem problema. Eu tirei um pouquinho das raspas da laranja, da casca, para poder a gente finalizar depois. Jogar por cima do risoto. E aí, para poder ter o contraste de sabor, a gente joga aqui o sal. Joga um pouquinho de sal nessa parte, tá? Para poder ela cozinhar. E aí a gente deixa aqui ela cozinhando um pouquinho. Isso aqui, se vocês quiserem, dá para fazer no forno também, tá? Enquanto vocês estão batendo o risoto, coloca no forno lá, o forno baixinho, e cuida para ela não queimar, né? Dá para fazer também. E aí, se vocês quiserem também substituir o mel por melado de cana, tá bom também, pode substituir, tá? Ó. É tão bom o cheiro. E aí a ideia é essa. A pera cozinhar no limão, no suco da laranja mesmo e no mel, tá? Pode pôr um pouquinho de pimenta do reino, se vocês quiserem, também aqui. E dá super certo, fica muito bom. Alguma pergunta nesse processo aqui? Não? Dentro do bate-papo, nenhuma pergunta, Carol. Tá todo mundo só querendo sentir o gosto aqui desse risoto, porque a imagem tá muito boa, viu? É. Então, ou eu explico muito bem, ou as pessoas já sabem muito sobre risoto, né? Não, mas tá facinho de entender mesmo, Carol. Ah, então tá bom. Muito bem, Carol. Eu tô buscando Ó, já no gente. Google onde que é essa escola, que eu vou lá experimentar esse risoto quando sair, viu? Ah, pode vir. É pertinho. Tá dando água na boca mesmo. Ó, gente, aqui, tá vendo que ela já fica, ó, o caldinho já fica mais grossinho? Ele já deu uma boa... E a pera já tá mais macia. Ela Então, não é precisa isso ficar aqui. molengona, não, né? É só maciar. É só amaciar, ela vai dar uma pré-cozida. Ela não vai ficar totalmente molenga, não, tá? Aí aqui a gente já desliga e já separa para a gente finalizar o risoto, tá? Então eu já tenho a manteiga separado, o queijo, já tenho a pera que vai entrar agora no processo aqui de bater o risoto. E aí agora, então, a gente vai já começar a finalizar. O meu risoto que está no tabuleiro aqui, ele já está morno. Vocês, aí,
Esperem um pouquinho mais, tá? Para poder fazer, voltar e bater. Eu vou finalizar já, porque a gente tem que finalizar para as pessoas seguir a vida, né? Foi ir pra panela, já já. É isso aí. Eu vou pegar a mesma panela que eu tava aqui, porque ela é melhor. Né? As outras que tem aqui estão muito altas. Espera aí. Vamos lá. Vou separar aqui. E aí eu já uso essa panela mesmo para finalizar. Gente, depois que vocês aprendem a fazer risoto assim, vocês nunca mais fazem do outro jeito. Porque é muito mais prático. Então, vou lá. Vou finalizar, certo? O que eu vou precisar para finalizar? A minha pera, o restante da pera, né? Que é o que vai saborizar. O queijo, um pouquinho do queijo. Vamos colocar também um pouquinho de suco, mais de suco de laranja. Poder trazer esse mais sabor de laranja aqui. Carol, Oi. é preciso colocar essa pera no vinagre, igual você colocou? Porque senão ela... Ou é uma colherzinha, ou suco de limão. Porque senão ela suga, ela se escura. Tá bom. Tá? Depois de cortada, a pera fica assim, ela fica bem escurinha, fica estranha. Vamos voltar então pro fogo, gente? Oi, diga. A pera picadinha que vai no risoto, ela tá com casca também. Tá com casca também. Tá bom. Eu não gosto muito de tirar as cascas das coisas, não, né? Só tipo a laranja, por exemplo. Mesmo assim, eu ainda raspo ela e coloco em cima no final. Porque eu gosto bem de valorizar o ingrediente. Então, a gente usa o jeito que der. Carol, desculpa por falar isso. E a jaca? Você gosta de tirar a casca ou não? A jaca dá para fazer algumas coisas com a casca também, Luiz. Depois a gente pode fazer uma aula sobre isso. Eu vi ontem uma aula, o cara fazendo jaca também, com frito lá tudo, tipo um tempurá de jaca. Ou tempura de jaca. Isso, tempura de jaca. Fiquei curioso, viu? O Mestre do Sabor, você assistiu ontem? Foi, é ele mesmo. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou finalizar 2 porções, ó. Ai, caramba. Ó, você também faço bagunça aqui, viu, gente? Não é só vocês na casa de vocês, não. Olha como fica um bloco, tá vendo? Eu me senti mais humana agora. Ai, ai. Ele fica um bloco mesmo. Por quê? Porque é o amido. É rico, é cheio de amido. Então, a gente usa... Se ele esfriou, ele vira esse blocão, tá? Aí a gente já volta para a panela e já volta no processo do caldo. Lembra do caldo? Vamos jogar caldinho aqui, porque essa panela já estava até com refogadinho, já tá Esquenta de novo o caldo antes de usar, né? sempre quente. Aí aqui a gente vai voltar com o restante do caldo, tá? Então, agora que a gente vai fazer aquele processo de bater o risoto. Ele vai começar a hidratar e aí a gente vai mexendo, tá vendo? Vamos mexendo para ele ir chupando. Aqui vocês já podem deixar o fogo mais do médio para o alto, tá? Coloca uma boa quantidade aqui, ó, para ele começar a... Ele vai demorar um pouquinho para voltar a desenvolver o amido, né? Por conta de que ele estava parado.
Acontece na casa de vocês estarem fazendo as coisas e as pessoas estão pegando e beliscando? Eles ficam perguntando, já tá pronto? Pergunta para minhas crianças de 4 anos, por que a mãe não gosta na hora que está cozinhando? Que a gente fica beliscando. Os meus não ficam beliscando, não. Eles já chegam e pegam mesmo a porção, mesmo estando cru. Se tiver com fome, parece um bando de ogro. Deus que me livre. Ó, gente, vocês estão vendo lá, né? Ele tá, ó, a cremosidade, ó. Mexendo bem. Ele tá borbulhando bem e subindo essas bolinhas bem cremosas. É isso que a gente realmente quer, tá? Aí agora, ó, já começou a... Ó, eu puxo assim, ó, ele ainda tem líquido, né? Quanto mais eu mexo, mais rápido ele vai chegar no ponto, aqui, tá? Quanto mais a gente mexe, mais ele chega no ponto. Mais rápido. Aí, já chupou, hidratou. O que eu vou fazer agora, que até agora a gente não fez? Provar. Vamos provar o ponto desse arroz. Ele tem que estar al dente, no meio tem que estar com dificuldade de morder, tá? Firminho. Firme, isso. No meio dele tem que estar firme. Então aí, ele já está pronto para finalizar. Eu vou colocar agora a pera. Esse aqui ele já chegou, tá, gente? Pode ser que numa quantidade maior, vocês precisem colocar mais vezes. Vocês precisem colocar mais do que uma vez de caldo, igual eu fiz aqui, tá? Vou colocar mais suco de laranja. E vou colocar os pedacinhos do brie. Neste momento, eu coloco um pouco de sal. O caldo que você está falando é o vinagre ou aquele caldo com mel, Carol? Não, eu coloquei... O caldo é o caldo de legumes. Eu coloquei o arroz aqui e coloquei caldo de legumes. Não estou falando da pera. Aí, não, a pera você escorre a água. É só a pera. Tá bom. Tá? Aí aqui, ó, eu vou finalizar. Coloquei agora essa pera para terminar de cozinhar aqui. O saborizante, o que eu coloquei aqui foi só para saborizar. Que foi o suco da laranja, os pedaços da pera e um pouquinho do queijo brie, tá? E sal. Sal. E pimenta do reino. Ó, gente, tá vendo? Olha como já fica a cremosidade, ó. Mas ele tá cremoso, mas eu tô vendo os grãos, ó. Diferente de um bloco, que a gente não vê o grão. Então, esse que é o segredo. Tem que ter o risoto, ele não é uma papa, ele é um arroz cremoso. Então é isso, tá? Aí aqui eu vou finalizar. Lembra da nossa manteiga e do queijo parmesão? Agora eles entram pra gente finalizar, tá? Ó, queijo brie já começou a derreter e olha aqui. Cremosidade do arroz lá no fundo da panela, tá vendo? Aí eu vou entrar com um
Um pouco de parmesão ralado. Depois do parmesão, vocês provem e acertem o sal, tá? Provou, acertou o sal, o parmesão derreteu. Aí eu desligo o fogo. Desliguei o fogo. Vou escolher qual que é a minha louça que eu vou servir esse risoto. Escolhi a louça, qual que eu vou servir o risoto. Escolhi aqui os acompanhamentos. Aí eu vou... E só agora, com o fogo desligado, antes de empratar, eu coloco a manteiga. Porque aí a manteiga, o que vai fazer? Isso aqui, ele tá tudo pesado, né? Tem queijo, tem o amido, tá tudo muito junto. Então, a manteiga, ela vai entrar olha, geladinha, ela vai meio que soltar esses grãos, vai trazer o sabor dela, né? Característico da manteiga. E vai trazer o brilho e soltar esses grãos aqui para eles ficarem aquele arroz soltinho no risoto. Travou o vídeo. Carol? Carol? Travou. Aqui também Eu tô travou. ouvindo. Tá ouvindo? Tô Voltou. ouvindo. Voltou? Ah, Voltou. então tá. Que susto. Vocês viram até a parte da manteiga, né? Coloca no final a manteiga, né? Sim. Ah, então tá. Então aí agora a gente já... Carol, seu áudio travou. Acho que o áudio dela desligou. Desligou, já vou pedir para ela ativar. Carol? Carol, seu áudio está mudo. Aí a gente põe a pera, que a gente finalizou lá, que tá agridoce. Carol, quando você foi empratar, o seu áudio ficou mudo. Ah, tá. Então, assim, não, agora é só empratar. Coloquei a porção, coloquei a manteiga, soltei a manteiga ali, né? No risoto, soltei o risoto com a manteiga. Aí eu coloco no prato aqui uma porção para uma pessoa. Põe uma pera, que a gente tinha feito ali no mel e na laranja. Joga um pouquinho daquele caldo lá, ó, do mel e da laranja. E aí a gente põe aqui um pedacinho de brie para mostrar o ingrediente que tem. E aí é isso, ó. Risoto de feira com Ai, que delícia. mel, tá? Dura pra você aguentar à vontade. Tá dureza de ver, viu? Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Provem durante o processo, depois provem o sal, né? Ele é agridoce, é bem bom. Mas assim, a partir da base que vocês viram aqui, vocês conseguem fazer qualquer risoto, tá? Só ir saborizando. Olhem lá nas minhas redes sociais, a gente vai subir hoje, amanhã, depende um pouco da internet, o vídeo ensinando a fazer o caldo de legumes, né? E aí, se vocês quiserem, me manda lá, marquem, me perguntem também nas redes sociais, eu posso ir tirando dúvida de vocês, mas é isso, o objetivo era esse, trazer um pouco mais de facilidade e clareza aí para
fazer com que vocês cozinhem com mais amor, com mais prazer e com mais facilidade, porque é muito bom você comer uma comida que você mesmo fez, né? Cozinha é isso, é servir, é agradar o outro, é terapia, enfim, é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E depois a gente continua aí, vão me marcando nas redes sociais, nos risotos de vocês, tirando dúvida, que eu estou à disposição, tá bom? Gratidão, Carol. Obrigada. Maravilhoso. Carol, muito obrigado. Como eu disse, pessoal, temos as redes sociais da Carol Galindo, Instagram, @chefe Carol Galindo, e o canal do YouTube é www.youtube.com/c/Carol Galindo. Está tudo compartilhado aqui. E, Carol, fiquei com fome, fiquei com vontade desse risoto, também vou ter que repetir a receita aqui. Amanhã a gente vai fazer hambúrguer, então assim, amanhã você mata a sua fome de hambúrguer. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a aula de hambúrguer amanhã, pode qualquer coisa deixar aqui no chat, que aí eu mando o link da aula Que específico. horas será a aula? A aula amanhã, Carol, que horas vai ser mesmo? Amanhã é às 18h30. Eu nem falei disso, mas né, aproveitando já para falar, que eu tinha até esquecido. Como que está funcionando agora durante esse período de pandemia? A gente fecha grupos de pessoas para cozinharmos juntos. O processo é um pouco diferente desse que a gente fez aqui. Então, cada um vai fazendo ao mesmo tempo, eu vou parando, a gente vai acompanhando a panela de todo mundo. Mas aí a gente escolhe qualquer tipo de coisa que vocês queiram cozinhar. Aí você chama os seus amigos ou pessoas que você sabe que gostam de cozinha. Cada um na sua casa, a gente faz uma receita. E aí, cada um paga o seu acesso, enfim. No meu WhatsApp, tem lá o catálogo de produtos, que tem vários temas que eu já dei aula, mas, assim, a gente cozinha o que vocês quiserem, o que o grupo quiser. Então, é uma maneira de confraternizar, né? Vocês aprendem um pouco comigo, eu aprendo um pouco com vocês, todo mundo come junto, confraterniza junto, porque brasileiro tem muito disso, né? Vou comer na casa do outro. Então, como a gente não está podendo ir na casa do outro, a gente come todo mundo junto, ao mesmo tempo, e essa é a ideia deste produto. Então, se quiserem marcar com o grupo do BNI de vocês, com um grupo de conhecidos, a partir de 7, 8 pessoas, a gente já consegue fazer uma aula bem legal. E aí, amanhã tem um grupo, acho que de 25 pessoas, que eles querem fazer hambúrguer. Então, a gente fechou, estamos fazendo hambúrguer. Ainda dá para entrar gente nesse grupo. Então, se vocês tiverem interesse, a gente vai fazer vários blends de carne, vai fazer hambúrguer vegetariano, vai fazer molho de tomate artesanal, ensinei eles a fazerem o pão já, então hoje a gente já fez o pão para amanhã, vamos fazer o hambúrguer na churrasqueira, então assim, vai ser bem legal. Se vocês quiserem, depois me chamem lá no particular que a gente passa mais informações, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem comigo nessa sexta-feira à noite, muito obrigada ao BNI pela oportunidade. O BNI agora neste momento está abrindo as portas para nós que somos membros. Se quiserem conhecer melhor o BNI também, me procurem, que a gente tem lá nossas reuniões. E é isso, a gente, todo mundo junto, misturado, fazendo as coisas que a gente pode, da maneira que a gente pode, mas sempre com qualidade e com bastante conteúdo, né? E obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada, Luiz, aí, a diretora consultor que nos acompanhou hoje. E é isso. Obrigada, Carol. Vou tirar uma foto para colocar no meu grupo. Toda linda. Obrigada, Carol. Adorei a receita. Muito obrigada, ótimo. Adorei também. Obrigada mesmo, gente. E me perguntem, tá? Às vezes eu demoro para responder, mas eu juro que eu respondo. E mandem perguntas que eu ajudo vocês lá na hora de cozinhar. Meu prazer é isso, é ensinar as pessoas a cozinhar. Então, eu faço de todo o coração, e o pessoal aqui do meu grupo do BNI, daqui de Suzano, eles sabem disso. O que eu posso fazer, eu posso ajudar, eu vou compartilhando informação e não tem problema nenhum.